Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, é com muita alegria, satisfação que aqui estamos para falar das nossas aulas de escola bíblica dominical ou das nossas lições de escola bíblica. Aqui estamos para falar do nosso terceiro trimestre. Mas antes eu quero agradecer e louvar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que nos concede a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, engrandecendo o nome dele e o privilégio de estar falando da sua palavra. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, o homem que Deus tem levantado para esses dias, para nos ensinar, nos doutrinar. Que Deus continue abençoando o nosso pastor presidente com toda a sua família. Eu aqui também quero louvar a Deus pela vida do nosso conselho administrativo, da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando cada irmão que tem empenhado nesta obra, que tem dado de melhor, para ver a cada dia o sucesso da obra de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dado ao nosso Senhor. Então, que Deus continue abençoando o nosso ministério com toda a sua diretoria, pastores e os demais. Meus queridos irmãos, aqui nós estamos saindo de um trimestre, o segundo trimestre, onde aprendemos sobre doutrina da salvação, doutrinas fundamentais para a salvação, onde o comentarista é o professor Lorival, que Deus continue abençoando, ele dando graça, sempre sabedoria para continuar nessa jornada. E creio que todos que acompanhou, que não perdeu, aprendeu muito dessas lições. Eu quero dizer que muito aprendi da palavra do Senhor com esta lição. Agora nós vamos adentrar, ou vamos dar início, o nosso terceiro trimestre. O nosso terceiro trimestre é comentado pelo pastor Gilvan, pastor Gilvan Claro, pastor ali da igreja, que pastoreia ali na cidade de Campos Belo, e é o comentarista desse terceiro trimestre. Então aqui nós vamos aprender que tem por título a excelência do barro nas mãos do oleiro. O subtítulo diz assim: tesouros em vasos de barro. Então esse é o tema da nossa lição. Nós temos aqui 13 lições que vamos trabalhar durante 3 meses nesse tema, sobre o vaso e sobre os tesouros que vai ser, como se diz, usado nesse vaso. Então o vaso vai ser, o vaso é aquele que é utilizado para que o tesouro de Deus, possa estar nele. Glória a Jesus. Então isso é muito maravilhoso. Então nós vamos aqui para a primeira lição, nós temos aqui 13 lições. Nós vamos aqui a primeira lição, quer dizer tesouro em vasos de barro. Então nós somos vasos, considerados vasos de barro, onde receberemos a dádiva de Deus, os dons de Deus, aquilo que Deus reservou para nós, para que capacitasse a nossa vida para fazer a obra dele. Nós vamos falar na primeira lição, que é domingo. Aqui nós temos a segunda lição, que tem a superioridade de Cristo, o tesouro magnífico. Nós temos que aprender uma coisa: Cristo é superior a todas as coisas. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. Cristo é superior, como se diz, a Melquisedeque. Cristo é superior a tudo que você imaginar. Por isso que ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele está na supremacia de tudo. Então ele é o Senhor da nossa vida. Glória a Jesus. E que sempre seja o Senhor da nossa vida. Lição 3. Cristo, o tesouro da sabedoria. Isso é importante porque aqui Tiago, capítulo 1, versículo de número 5, está escrito assim: ora, se algum de vós
tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o censura, e se lhe há dado. Agora, interessante, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Eu sempre costumo dizer que em sala de aula, em seminários teológicos, nós adquirimos conhecimento, enquanto sabedoria só adquirimos nos pés de Jesus. Então, isso é muito importante saber. Então, Cristo, o tesouro da sabedoria. Pedro diz aqui, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo de número 18, ele vai dizer o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Então, veja só, o conselho de Pedro é aqui, o quê? Crescei na graça. Eu sempre digo, meus queridos irmãos, a pessoa pode ter uma boa oratória, falar bonito, que impressiona as pessoas, a forma que ele expressa, que ele fala, mas que sem a graça de Deus é uma lata vazia, só fazendo barulho, né? Então, é importante buscar conhecimento, saber o que está fazendo, mas é muito mais importante ter a graça de Deus e a sabedoria de Deus. Quer dizer assim, a sabedoria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconhecendo uma coisa, o que está na lição aqui, a supremacia de Cristo. Porque ele disse assim, a ele seja dada a glória, a ele seja dado o louvor, a honra, né? Tudo seja dado a ele. Fazer como João Batista. Importa que ele cresça e nós diminua. E nós venha diminuir. Então isso é muito maravilhoso. Então vamos para a lição de número 4, que diz assim, salvação, o maior tesouro. Então, de todos os tesouros, a salvação é o maior. É o maior tesouro. Porque o homem pode, isso aqui é interessante, porque podemos ter o quê? O homem pode ter muita riqueza na terra, sem salvação, o tesouro dele não vale de nada. Não vale de nada. Lembra de Cornélio? Cornélio era um homem caridoso, dava esmola, ele ajudava as pessoas. Ele tinha uma ação social muito importante. Mas Cristo mandou um anjo na casa dele, um homem que orava. Isso é muito interessante, Cornélio gostava muito de orar. Mas Deus mandou um anjo lá na casa dele e disse para ele mandar homens à casa de Pedro, e Pedro viria e diria a ele o que deveria fazer. Cornélio precisou, não é, aceitar Jesus, a salvação. Ele necessitava do maior tesouro, que era o da salvação. Vamos para a lição 5. Perdão, o excelente tesouro. Veja aqui que uma das coisas que o nosso comentarista aborda aqui é o perdão. Diz assim, um excelente tesouro. Se quisermos o perdão de Deus, precisamos perdoar. Mateus capítulo 6, versículo 14, diz assim, se vós perdoares o vosso próximo, não é? Deus também o perdoará. Meu Pai, ele disse assim, meu Pai que está no céu também perdoará. Mas se não perdoares, o versículo 15, ele vai dizer assim, também não receberei o perdão. Meus queridos irmãos, o perdão, o reconcílio é tão sério que Cristo disse assim, se fores ofertar na casa de Deus e perceberes que não está bem com teu irmão, deixa a oferta sobre o altar, vai, te reconcilia com teu irmão primeiro e depois vem a oferta. Olha que coisa interessante. Mas vamos lá. Vamos continuar. Aqui a lição 6 diz assim, alegria, o tesouro dos salvos em Cristo. O tesouro. Um crente salvo, irmão, ele é alegre. Porque ele adquiriu o quê? O maior tesouro, que é a salvação. Paulo diz o que em Romanos, capítulo 14, versículo 17? Que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então todo crente salvo é alegre. Então, vamos lá. Alegria. Liberdade, um tesouro valioso. Lição 7. Liberdade, um tesouro valioso. Isso é um tesouro tão maravilhoso porque nós somos libertos.
Nós somos libertos do pecado, né? Libertos da escravidão do mal. Eu sempre digo que o ser liberto aqui não é querer fazer e não fazer porque não pode fazer. Ser liberto aqui é poder fazer e não querer fazer. Isso é ser liberto. Entendeu? Vamos deixar para explicar melhor quando nós for para a aula chegar lá. Mas vamos lá, é só uma pequena introdução aqui em cada lição. Lição 8. O trabalho do crente, um tesouro eterno. Irmãos, aqui o trabalho do crente é um tesouro eterno. Por isso que Jesus disse assim, que não acumulei tesouro na terra. A traça corrói, o ferrugem consome, o ladrão pode roubar. Mas ele disse, acumulai tesouro no céu. Lá o ladrão não rouba, lá o ferrugem não consome e a traça não rói. Então é um tesouro eterno. Um tesouro que ninguém mais tira da gente. A nona diz assim, que é a lição 9, vigilância, o tesouro do atalaia. Jesus sempre diz em suas palavras, sempre ele, vigiai e orai. Né? Vigiai, porque não sabei o dia nem a hora em que o Filho do Homem adivinha. Por isso estejamos vigilantes. Então, vigilância, o tesouro do atalaia. Lição 10, vitória em Cristo, um tesouro sobrenatural. Somos vitoriosos em Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedor. Lição 11, comunhão, o admirável tesouro. Né? Isso é muito importante, termos comunhão com Deus, comunhão com o nosso próximo, porque se não tivermos comunhão com o nosso próximo, não tivermos de bem, também não estamos de bem com Deus. Se tu diz que ama a Deus e aborrece a teu irmão, não está bem. Então quer dizer, até agora está em trevas. Mas vamos lá. 12. Unidade, um tesouro excelente, união. Unidos. Jesus disse assim que reino dividido não subsiste. Precisamos estar unidos na mesma fé e no mesmo espírito. 13. Semeadores anônimos, o tesouro de confiança. Cristo nos confiou algo, né, e ele vai requerer de nós. Então, bote esse negócio para funcionar aí. Amém? Agora nós temos aqui os nossos objetivos da primeira lição. Os objetivo geral e objetivo específico. O objetivo geral, mostrar os componentes de um vaso. Muito interessante. O objetivo específico, primeiro, mostrar a oposição do crente como vaso. Segundo, tezê-lo como tesouro que Deus nos deu, que Deus nos entregou. Tezê-lo como tesouro que Deus nos entregou. 3. Ser recipiente de qualidade frente aos revés da vida. Então vamos ser tesouro, como se diz, ser recipiente de qualidade. Rapidinho aqui, vamos lá, rapidinho para nós não perder tempo. Aqui o primeiro tópico diz assim, vaso de barro é o que somos. O nosso comentarista diz assim, o corpo frágil guarda ricos tesouros. Assim, quando expressamos em dizer a palavra vaso de barro, estamos falando de fragilidade ou fraqueza, limite da vida humana. Isso aqui quer dizer o quê? Nós somos frágeis, limitados. Isso é o sinônimo do vaso de barro. Por isso que somos considerados vasos de barro, porque somos frágeis. Somos, como se diz, limitado. Só Deus é quem comanda a nossa vida. Então, Tiago, capítulo de número 4, versículo 14, a palavra de Deus diz o seguinte, olha só, no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Olha aqui o que somos, a nossa vida. É como um vapor. Pedro diz em sua primeira epístola, capítulo 1, vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 1 da primeira epístola do apóstolo Pedro, versículo de número 24, ele diz assim, porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Então ele está dizendo assim, toda a carne, todos nós, esses são como ervas.
E a glória dos homens é o quê? O que é que ele está dizendo aqui? Que a glória dos homens é como a flor da erva, então seca-se a flor e caiu. Então, isso mostrando a fragilidade humana, mostrando as suas fraquezas, mostrando que somos limitados, que somente Deus é quem é na nossa vida. E com essas limitações, com essas fragilidades, Deus nos escolheu para sermos vasos de valor. Viu? Então o vaso é importante porque enquanto ele está na mão do oleiro, ele pode ser refeito. Ele pode ser refeito. Então isso é muito interessante. Não vamos aqui entrar, poderíamos falar mais sobre o vaso, sobre as qualidades do vaso, os componentes. Né? E o vaso é feito de quê? De barro. Agora, o barro tem um processo, ele precisa ser amassado. Por que amassado? Porque ele precisa unir toda a massa, né? Ficar bem unidazinho para que ela não se desfaça a hora que o oleiro estiver trabalhando na roda. Senão ela vai se desmanchando a massa. Então ela tem que ficar bem preparada no ponto. Né? Então quando a coisa estiver apertando, amassando, é porque Cristo está querendo botar nós no ponto. Amém? Vamos lá. Existe mais de 200 tipos de barro, mas somente 8 servem para fazer o barro. Só o que tem argila. Então vamos ter esse componente aí. Segundo subtópico do primeiro tópico, o bom tesouro. O bom tesouro. Então aqui nós temos o bom tesouro de Deus sobre estes vasos. Veja, um recipiente tão frágil e Deus derrama sobre nós o seu bom tesouro. A sua graça, a sua misericórdia, dons espirituais, capacitação para fazer a obra dele. E é por isso que nós temos que a cada dia se humilhar nos pés dele. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E a seu tempo ele vos exaltará. Não é isso? O que é que diz aqui? Versículo 8. Versículo 6 do capítulo 5 de 1ª Epístola de Pedro. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Às vezes usamos uma expressão assim, diz assim: os humilhados serão exaltados. Mas não é bem assim. Que logo vem à nossa mente que diz assim: se você me humilhar, Deus vai me exaltar. Não é assim. Diz assim: humilhai-vos, aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem, aqueles que descem, aqueles que se humilham diante de qualquer coisa, do que está passando nessa vida. É se humilhar, reconhecer que só Deus é grande. Ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Debaixo de quê? Da potente mão de Deus. E a exaltação tem um tempo, que se o homem não se humilhar e não ter paciência para esperar o tempo de Deus, porque tem gente que ele, às vezes, dá uma de humilde, aí Deus só age na hora certa, que Deus não demora, e diz assim: Deus está demorando, ele se exalta e acha que o tempo é dele, que ele está capacitado, que ele está na hora de fazer para tudo, e ninguém vê ele. Não é isso. Ele diz assim: a seu tempo Deus vos exaltará. É só ter paciência, esperar com paciência no Senhor. É isso? Amém? Aí falando da vigilância, sede sobre e vigiai. O vosso adversário está ao vosso redor. Então, cuidado. Mas vamos lá. Vamos continuar a palavra do Senhor. Né? Vamos continuar aqui. Falando sobre a humilhação. Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Versículo 7, melhor dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Precisa de quê? Humilhar, sujeitar. É ele que está no controle. Então, humilhar que Deus exalta. Vamos lá? Terceiro tópico do primeiro tópico diz assim, terceiro subtópico: o rei nos confiou valiosos tesouros. O rei nos confiou valiosos tesouros. Olha só. Quem é que tem acesso à despensa? O despenseiro. Então isso quer dizer, Deus nos confiou valioso tesouro. E o mordomo? Deus nos deu a mordomia da sua casa. O mordomo tem acesso até a sala do tesouro. Né? Então Deus deu essa confiança. Ele diz assim: o que enche a sua alma com coisas boas e puras,
não terá o que enche a sua alma com coisas boas e puras, não terá necessidade das más e impuras. Não podemos escolher o tesouro que é colocado dentro de vaso. O oleiro é quem manda. Isso é interessante. Nós não escolhe. É Deus que nos usa conforme a vontade dele. Deus escolheu cada um com um serviço, capacitou cada um com uma obra, cada um é usado de uma forma. Então não somos nós. Só para nós ter uma rápida ideia das lições. Segundo tópico diz assim: a dupla natureza do homem. O homem é mau. O homem é mau desde a criação. Interessante, que eu achei interessante aqui, que ele botou a dupla natureza do homem. Nós temos duas naturezas, uma pecaminosa. Paulo diz isso em Gálatas, capítulo 5, versículo, diz assim que o espírito luta contra a carne contra o espírito. E ambos se opõem um ao outro para que não faça o que queres. Então, nós temos duas naturezas, né, uma pecaminosa e uma espiritual. Uma carnal, né? A carne sempre puxa para o lado contrário, sempre puxa para errar, mas nós estamos andar no Espírito, é muito importante porque ficamos firmes na presença do Senhor. O homem é mau desde a criação. A maldade tem se multiplicado sobre a terra. Todos os tipos de violência. A Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja que o homem é mau desde o princípio, né? Depois da queda podemos entender. E essa natureza pecaminosa passou a todos os homens. Mas graças a Deus que nos resgatou, que nos livrou. Isso não quer dizer que a natureza não está em nós, mas vencemos ela, porque pela graça, pela misericórdia, porque Deus está em nós. Segundo subtópico do tópico 2, diz assim: quais são as intenções do coração mau? Quais são as intenções do coração? Então, mau. Tiago 4:1 diz assim: o ódio, ele vai botar aqui a malícia, a inveja, a mentira. Muitas coisas são as intenções do coração mau. E um coração como esse não tem como receber tesouros de Deus, os tesouros espirituais, né? É preciso se limpar de todas essas coisas para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida. E os tesouros espirituais vêm sobre nós: paz, longanimidade, temperança, bondade, mansidão, né? Tudo isso. Então é muito importante. Agora, nós temos aqui o homem bom. Então ele diz assim que o homem bom, ele vai dizer aqui, essa expressão foi pronunciada por Jesus. A pergunta de Jesus para o líder que o chamou de bom mestre, diz assim: anseia foi, você sabe que eu sou. Sem dúvida algum homem não atendeu a implicações da resposta de Jesus. Estava certo a chamá-lo de bom, porque Jesus verdadeiramente é Deus. Interessante, né? Que esse homem aqui, quando ele encontrou com Jesus, ele disse o seguinte: bom mestre, Jesus, por que me chamas bom? Se só há um que é bom, que é Deus. Por quê? Porque a expressão dele não era uma expressão verdadeira de alguém sincero. Jesus disse assim: só um bom que é Deus. Somente o Senhor Jesus é conhecido é conhecedor do coração do homem e pode sondá-lo. Provérbio 21:2. Deus é conhecedor do nosso coração. Façamos a oração do salmista Davi: purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. Não foi isso que Jesus disse? Tira coisas boas do seu bom tesouro. Mas vamos lá. Terceiro subtópico do tópico 2. Harmonia íntima. A primeira coisa que ocorre a uma pessoa que entra no reino de Deus é a sobriedade,
que vem a ser sua harmonização íntima, que produz uma vida de esperança, de domínio próprio e de autocontrole. Então, aqui podemos dizer harmonia íntima, né? Precisamos a cada dia estar mais perto de Deus, buscando a sua presença. A cada dia podemos buscar a Deus em oração, na leitura da sua palavra, meditando, consagrando. Para quê? É como ele disse aqui, isto nos torna forte nele. Ele nos ajuda a vencer. Paulo disse assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus eu venço as dificuldades, em Deus eu venço as tribulações, em Deus eu suportarei as tentações, eu vencerei. Então é isso, tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos lá, rapidinho, terceiro tópico, porque senão vai ficar muito comprido o vídeo, eu estou correndo aqui. O valor dos vasos na obra de Deus. O valor do vaso na obra de Deus. Então o primeiro ponto diz assim, os fundamentos de Deus. Os fundamentos de Deus. Timóteo fala dos fundamentos de Deus. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este zelo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, todo aquele que quer servir a Deus com fidelidade, né, que quer ter mais comunhão com Deus, é necessário deixar todas as práticas velhas, deixar tudo que desagrada a Deus e a cada dia se apegar ao Senhor. A cada dia chegar mais perto de Deus. Mas precisa deixar as velhas práticas, né? Glória a Jesus, os fundamentos de Deus. Então aqui, segundo ponto, vasos de honra e de desonras. Vai botar aqui. A pergunta é essa: quais são os vasos de honra e quais os vasos de desonras? Veja só, em vários textos da Bíblia é feita a comparação entre os vasos de honra e os de desonra. Mas quem é o oleiro? Quem é o vaso? Então é interessante isso aqui, porque eu não vou entrar mais em assunto para não ficar muito comprido o vídeo, mas existe vaso de honra e vaso de desonra. Quais são os vasos de desonras? Aqueles vasos que não procuram andar de acordo com a palavra de Deus, que profana, né? Que sai da presença de Deus, que não procura cada dia santificar a vida, ter uma vida de comunhão com Deus. Os vasos de honra são aqueles que procuram a cada dia estar perto de Deus, que procuram a cada dia aprender da palavra de Deus, ser mais fiel a Deus, ser mais constante na obra de Deus. Os vasos de honra. Mas vamos lá. Ele botou aqui, letra A, vaso puro, assim como quando os filhos de Israel traziam suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Então, veja aqui, vaso puro, limpos, é o que devemos ser, pois muitos foram contaminados, influenciados e perderam a pureza. Então, uma das coisas que ele bota aqui é a pureza. Sermos puros, sermos limpos. Né? A cada dia tirar a sujeira, tudo aquilo que nos contamina espiritualmente precisa sair da nossa vida. Para que sermos puros? Letra B, vaso de honra. Mas assim, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outros para desonra. Ele botou aqui Romanos capítulo 9, versículo de número 21. Assim, para ser um vaso de honra, é preciso ser quebrantado. É preciso apartar-se da iniquidade. Está vendo? Aquilo que nós falamos. É preciso sair fora das coisas que nos contaminam. Letra C, vaso de desonra. Nós já falamos sobre isso, eu não vou mais entrar em detalhes. 3. Terceiro ponto do terceiro tópico diz assim, vasos escolhidos. E aqui Atos 9,15, nós sabemos a história quando Paulo
quando Deus fala com Ananias para que vá orar para que vá orar por Paulo, e Ananias questiona algumas coisas, fala para Deus que, às vezes até perguntando se Deus verdadeiramente conhecia Paulo, né? Olha a expressão de Ananias. O senhor já viu falar acerca deste homem? Porque esse homem não é coisa fácil, vamos dizer assim, não é presa fácil. Cuidado com esse homem. Quase ensinando para Deus, né? E quando Ananias termina de falar, Deus diz para ele: Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, Deus tem os seus vasos. Isso é privilégio, irmão. Deus nos escolheu para sermos vaso de honra. Que Deus continue abençoando a cada irmão. Que essas aulas, que essa lição seja de grande avalia, que traga edificação para todos nós. Em nome de Jesus Cristo, fica todos na paz. Amém.